Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero dizer algumas palavras para todos vocês, a fim de bem esclarecer o que eu penso sobre a questão das condições de trabalho, notadamente da questão salarial dos professores e das professoras da rede pública municipal de Pirapora. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de realçar é esse ponto que tanto a vereadora de Juliane, secretária municipal de Educação, quanto o vereador Dalton fizeram menção sobre o exercício profissional do professor. Eu, por exemplo, sou enfermeiro de formação. Trabalhei durante muitos anos como enfermeiro em hospitais psiquiátricos, em maternidade e em CTI. Uma coisa em comum que existe, por exemplo, entre a profissão de enfermeiro ou enfermeira e a profissão de professor é que é afeto a nós o ato do cuidar. O ato do cuidar faz parte do nosso exercício profissional. Outras profissões não têm tanto esse componente do ato do cuidar. Ou quando tem, isso é em menor escala, não tem essa importância tão relevante, tão marcante, tão significativa conforme tem na nossa profissão. Nós não podemos nem devemos voltar atrás a um século quando se queria entender que uma profissão como a de enfermagem ou de professor pudesse ser só resumida a um sacerdócio e retirar do exercício do sacerdócio a questão do componente profissional e salarial. É importante que a gente agregue a esse conceito básico do cuidar, do lidar com o outro, com a outra pessoa, também a dimensão do sentido profissional, remuneratório, salarial. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que ficasse bem claro do meu entendimento sobre alguma coisa que nós temos em comum do ponto de vista profissional, que é cuidar sim, mas o cuidar tem que ter também uma dimensão profissional, uma dimensão salarial, uma dimensão remuneratória. O segundo ponto é dizer que a sociedade, de um modo geral, levou muito tempo para ir construindo algumas conquistas que são fundamentais para a sociedade. Uma dessas conquistas fundamentais é a figura de que o provimento de cargo público precisa ser nos termos do artigo 37 da Constituição, aonde estabelece que o provimento é por concurso público. Qual era a realidade com a qual nós, sociedade brasileira, vínhamos lidando antes de se colocar isso como um ponto central, quase que dogmático, na administração pública? É que entre um prefeito sai um prefeito, as pessoas são demitidas e são contratadas as pessoas que votaram no prefeito recém-eleito. Isso trouxe um dano muito grande à máquina pública municipal, estadual e federal, tipificado, por exemplo, na perda da memória, na perda da continuidade, na ausência do profissionalismo e da valorização dos profissionais. Então, determinados procedimentos que, para serem bem feitos, eles precisam mais do que 4 anos, eles não conseguiam subsistir porque tinham eleição a cada 4 anos e nós vimos com a descontinuidade, com a quebra, com a ruptura
daquilo que estava em curso, Ana Badia. Então, a continuidade, a estabilidade, a memória, a independência dos servidores em relação a governos, para que eles sejam estáveis na forma da lei, tem um sentido último na lei para esta decisão, que é dar à sociedade a tranquilidade, dar à sociedade a segurança, dar à sociedade a memória que tanto é necessária para se ter êxito nos bons programas que são de competência dos governos. E, junto dessa conquista de valorizar, então, os servidores efetivos, nós hoje chegamos numa situação no município de Pirapora, e que se repete mais ou menos nos outros municípios, com a seguinte realidade. Eu não trouxe aqui uma lâmina que eu podia projetar, mas eu pediria à nossa amada secretária de Juliane que fizesse as lâminas que já existem do que eu vou falar e mandasse para todas as escolas, pelo menos essas 3 lâminas que eu vou aqui agora mencionar. Lâmina número 1. Qual é o número de crianças matriculadas no ano de 2005 na rede pública municipal e depois no ano de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13 e 14? Quando nós pegamos a série histórica dos alunos matriculados de 2005 até o presente momento, o que está acontecendo? Está diminuindo de maneira muito expressiva o número de alunos matriculados nas escolas municipais. Não só nas municipais, de um modo geral. É uma relação muito direta que o aumento da escolaridade na sociedade leva as mulheres a retardar as gravidez e diminuir o número de filhos. Nós hoje estamos aí na faixa de 1,8 filhos por mulher, em idade fértil produtiva. Então, o número de crianças que nascem e que chegam a bater a porta das nossas escolas é um número descendente e que está ficando estável. Por quê? Porque o crescimento demográfico está ficando estável. E nessa lâmina que será enviado para vocês, vocês vão observar que do ano de 2007 para o ano de 2008, houve um decréscimo acentuado, quase de 40% no número de crianças matriculadas. E por que isso? Porque a partir de 2007 para 2008, a matrícula das crianças passou a ser feita em cima do CPF das mães e começou a se cruzar os dados e começou a se descobrir que tinha muito mais menino lançado nos censos do que de fato existiam esses meninos em sala de aula. Isso se aplica aos estados, isso se aplica aos municípios, isso se aplica às várias regiões do Brasil. Então, lâmina número 1, o crescimento, no caso nosso, o decréscimo de alunos matriculados de 2005 a 2014. Lâmina número 2, qual é o número de professores que existiam nesse mesmo período? Então, quando a gente observa número de alunos num viés bastante descendente e número de professores num viés bastante ascendente, notadamente pela figura dos contratos. Olha, quando se cruza, então, essas duas realidades, que devem ser fornecidas para todas as diretoras de escolas de creche de Ju, e também para todos os professores, essas informações têm que ser transparentes, compartilhadas, e todos devem se apropriar dela, porque essas informações é que dizem respeito de forma direta à questão da remuneração dos professores efetivos. Então, hoje,
dia 2 de fevereiro de 2015, a Prefeitura de Pirapora tem 404 cargos de professores efetivos. 404 cargos de professores efetivos. E hoje, dia 2 de fevereiro, a Prefeitura tem, somando as 13 turmas da APAE, somando as 2 turmas de EJA, somando todas as turmas de primeiro e segundo período, somando todas as turmas da educação básica, somando todas as turmas da creche, fazendo uma divisão de uma relação de um número de professor para um número de aluno nas creches, tem 273 turmas. Ora, pode o município de Pirapora, tendo 404 professores efetivos, cargos, melhor dizendo, efetivos, porque tem algumas pessoas que têm 2 cargos, e tendo 273 turmas, contratar professor? Me responde. Não tem explicação? Não tem como? Ninguém me convence dessa necessidade. Portanto, nesse terceiro ponto, a minha primeira decisão no terceiro ponto é dizer alto, claro e bom som para vocês que são professores, para os pais dos alunos, para a Câmara Municipal, vereador Dalton, e para toda a sociedade. Não há justificativa para que a Prefeitura de Pirapora contrate professores. Tendo ela 404 cargos efetivos, tendo ela 273 turmas, é perfeitamente possível conciliar os 404 cargos com as 273 turmas, professora Marli. E por isto ser verdade, abre-se a porta que antes estava fechada pelo excessivo número de contratos de professores, de vocês sendo 404 cargos e não tendo mais a porta para passar o contrato, de que o recurso existente para gasto com pessoal possa aumentar o salário. Eu sempre disse a vocês um ditado antigo da cultura rural mineira, da cultura caipira que nós trazemos no coração, principalmente nós que somos já um pouco mais velhos, daquele ditado que dizia e diz e tem significado até hoje, que fala assim: quanto menos semo, melhor passemos. Ora, se tem 404 cargos efetivos para se apropriar do bolo do orçamento, a parte que vai para cada um é um tanto. Se em vez de 404 nós formos 750, é claro que é mais gente para comer do bolo, e o bolo vai ficando com fatia cada vez menor para os professores. Dito isso, eu afirmo a vocês que eu estou enviando à Câmara Municipal, a vereadora de Ju fará o detalhamento desse projeto, e eu peço aqui ao vereador Dalton, que foi secretário municipal de educação, que foi presidente de uma fundação educacional, que é uma pessoa que tem uma formação também importante do ponto de vista empresarial e conhecendo esses números, e a vereadora de Juliane, que aqui de público eu quero dizer a vocês da minha gratidão à vereadora de Juliane, por ela ter aceito o convite de ser secretária municipal de educação, que só está trazendo para ela mais trabalho. Se de Juliane pega o salário dela de dentista, que ela é dentista efetiva do município, mais o salário dela de vereadora, é mais do que o salário dela de secretária. Então não foi por razão de ganhar mais que ela se tornou secretária. E ela ainda tem o atendimento da clínica privada dela, que dá a ela outro rendimento.
e ela, como secretária, ela passa a ter dificuldades de dar atenção devida à clínica privada dela. Ela perde literalmente clientela e faturamento porque ela quer servir ao povo de Pirapora, porque ela quer ajudar a qualificar o processo de ensino-aprendizado das escolas municipais. Por isso eu quero deixar claro aqui a todos, Ju, a minha gratidão a você, por você colocar em primeiro lugar o interesse público, a vontade de servir e o compromisso com a educação. Quem toma uma decisão como você tomou, baseada nesses princípios, tomou uma decisão certa e, por questão de definição, produzirá bons frutos. Vocês podem ter certeza de que essa decisão que ela toma produzirá bons frutos. Mas, voltando então, aqui, temos 404 cargos, temos 273 turmas, então eu estou pedindo à vereadora de Juliane que conclua o seguinte: no mês de janeiro, todos os profissionais da educação, como também todos os servidores do município, tiveram correção salarial pelo INPC, conforme prevê nossa lei, no percentual de 6,33%. Todo mundo teve aumento de 6,33%. Quem ganhava menos de 1.150 até 31 de dezembro, teve seu salário elevado para 1.150, que é os 13% do aumento do piso nacional do salário para a carga de 24 horas. Está claro isso? Não? Então eu vou repetir. Número 1. Todos os servidores públicos municipais de Pirapora, a partir de 1º de janeiro, teve um aumento com base no INPC de 6,33%. Esse ponto está claro? Então, todo mundo vai ter no seu contra-cheque de janeiro, que vai ser pago em fevereiro, seja professor, seja guarda municipal, seja agente administrativo, seja agente social, seja agente operacional, todos tiveram aumento de 6,33%. Segundo, somente os professores, aí já esqueci o resto da prefeitura nesse momento, somente os professores que até 31 de dezembro ganhava menos de 1.150 por mês por carga horária de 24 horas, tiveram seus salários elevados até 1.150. Por que 1.150? Porque 1.150 é 60% de 1.917, que é o piso nacional para 40 horas, ok? Agora, eu vou mandar um projeto para a Câmara, propondo que de Ju já faça o detalhamento do seguinte: todos os servidores da educação, professores, agora nesse momento eu tenho que priorizar uma categoria. Não é possível, por mais que eu queira, por mais justo que seja, que eu queira fazer uma coisa para todo mundo a um só tempo. Nós não temos orçamento para isso. Então, eu sou obrigado a priorizar. Então, eu fiz uma prioridade com base no trabalho que Dalton fez antes, com base no trabalho que Ana Paola fez antes e com base num trabalho que de Juliane, que chegou e viu isso com muita clareza e me apresentou, é priorizar os professores. E o que vamos fazer? Eu vou
fazer com que todos tenham um aumento de 25%. Vamos lá. Quem teve um aumento em 1º de janeiro de 6,33%, ele está faltando para atingir 25%, 18,67%, correto? Então, terá um aumento de 18,67% agora que a lei será enviada para a Câmara. Quem teve o aumento de 13%, vai ter um aumento de 12% para inteirar 25%. Olha, vocês viram esse final de semana a greve que houve dos motoristas e trocadores de Curitiba para conseguir um aumento de 7, 7,5%. Eu estou dizendo a vocês que vocês terão um aumento de 25%. Para quê? Número 1, para valorizar o profissional. Número 2, para incentivar a ida para a sala de aula. Número 3, para nós irmos tendo uma progressão ano a ano, até nós chegarmos a uma carga. Deixa eu corrigir a palavra, não uma carga. Chegar ao valor do piso nacional, não com a carga de 40, mas com a carga de 24. Vocês estão vendo a discussão que está tendo no governo do Estado com o Sindiúti. Entende o Estado que ele tem que pagar o piso nacional por 40 horas. Entende o Sindiúti que deve receber o piso nacional por 24. Aqui está o conflito entre o Sindiúti e o governo de Minas Gerais. Eles não estão em desacordo quanto ao valor do piso nacional do salário. O ponto que tem divergência é a carga horária. Entende o governo que a lei federal que estabeleceu o piso nacional de salário, estabeleceu vinculado a 40 horas. A categoria reivindica que seja para 24 horas. Qual é a razão da categoria? É para que ela possa ter 2 cargos, ter melhor rendimento e possa, com isso, ter melhores condições de vida, de trabalho, enfim. Não é um argumento desprezível, mas no caso de um município, para ele passar bruscamente, mantendo a carga horária de 24 e o valor que é sinalizado para 40, nós temos que fazer uma travessia. Por isso também é a outra razão nós temos esse aumento de 25 esse ano, para nós darmos mais um passo em direção ao piso nacional, valor do piso nacional, mas mantendo a carga horária de 24. Então, em fevereiro, nessa lei que eu estou pedindo de Juliane, para poder arrematá-la e enviar à Câmara, de Juliane não vai tratar de carga horária. Ela dirá lá no artigo da lei, mantida a mesma carga horária. Ok? Porém, o valor será sob a folha, para alguns de 18,67%, para outros de 12%. No fechamento, 25%. Para cada um, e cada um poderá fazer sua própria conta no seu próprio contra-cheque, e se alguém fizer uma conta e não achar lá 25% a mais, pode procurar a DIJU, porque houve alguma imperfeição na confecção da folha de pagamento, tá certo? Isto em 2014. A mesma, 2015. Em 2016, eu não sei exatamente ainda qual é o percentual, porque
Nós não sabemos exatamente como vai funcionar a economia brasileira nesse ano de 2015, mas a filosofia nossa será a mesma. É pegar além do INPC e colocar um aumento a mais do INPC para nós ir encurtando a distância cada vez mais rapidamente entre o valor do salário do professor de Pirapora e o valor do piso nacional mantida a carga horária de 24. O que eu estou aqui a dizer, Juliano, para ficar bem claro, é que haverá um reajuste salarial que totaliza 25%. A quem teve 6,33, 18,67. A quem teve 13,01, 11,99. Ok? Então, esses detalhamentos e esses aperfeiçoamentos podem e devem ser feitos com diálogo com a professora de Juliane. Não precisa ser comigo agora. Comigo tem que ser a decisão política de que o professor é nossa prioridade, que o professor tem que ganhar mais, que o professor tem que ter mais dinheiro no bolso. E para ter mais dinheiro no bolso, ele tem que ter um aumento diferenciado. E quando eu, prefeito, junto com a secretária de Educação, decido que vocês devem ganhar mais, é uma decisão política, juntamente com a Câmara que está nos apoiando. Mas nós estamos fazendo isso buscando, além da satisfação de vocês, buscando também um resultado final da educação para as crianças de Pirapora, para que elas tenham mais oportunidade na vida. Ok? Outros assuntos correlacionados com isso, vocês vão ter tempo depois de trabalhar com o de Juliane, senão eu vou tomar o tempo do professor, que aqui eu quero agradecer a presença dele, que fará a palestra para início do ano letivo. Tá certo? Mas não se deixem levar por informações, contra-informações, fuxico, nhenhenhen e uma porção de outras coisas que só serve para buzinar e confundir o nosso espírito, nossa alma e nos trazer intranquilidade e incerteza. O que eu estou trazendo para vocês é tranquilidade, certeza e aumento. É isso que eu estou trazendo para vocês, porque vocês merecem tanto o lado do cuidar, quanto o lado do ser melhor remunerado. É preciso que a educação seja capaz de fazer esse sincretismo, essa sinergia naquela profissão que tem que saber e gostar e amar do cuidar, mas que também precisa do bem receber. Bem receber e bem cuidar é o que vai nos dar uma educação de boa qualidade. É a minha crença, é a minha esperança e é os fundamentos da minha decisão, juntamente com o Diju, juntamente com o Dalto e com a Câmara Municipal. Um ano letivo maravilhoso para vocês e que as nossas crianças se aproveitem dessas decisões. Professor, muito obrigado. Eu gostaria imensamente de poder assisti-lo, mas eu estou aprendendo a ser prefeito. Tem 2 anos que eu sou prefeito. Eu tenho que dar conta de estar aqui e agora eu tenho que estar lá no hospital, numa reunião com os médicos a respeito da programação do ano de 2015. Peço ao senhor licença, peço à mesa e peço a todos vocês. Qualquer outra discussão, professora de Juliane, tem a minha confiança, tem a competência, tem a qualificação e é colega de vocês. Ela é também efetiva e ela quer servir ao povo de Pirapora. Dê a ela essa confiança, dê a ela esse apoio, porque esse apoio será bom para todos. Boa noite.